Beleza, agora começou a gravar. E aí, Luiz, beleza? Oi, Lucas, boa tarde. Oi, todo mundo que assiste a gente, boa tarde. Como se a gente já não estivesse conversando antes, né, de começar essa gravação aqui de fato. Não, não, chamou, iniciou a gravação, a gente, esse aqui é o nosso primeiro contato, né? Não engane seu Verdade. público. Mas então, Luiz, para a gente começar, isso é interessante você se apresentar, apresente-se, né? Diga quem é você, o que você faz, onde você trabalha, onde você vive, como se alimenta, esse tipo de coisa. Bom, eu sou o Luiz Felipe, eu sou formado em computação, eu estudei no Instituto Federal de Rio Pomba, já faz mais ou menos um ano que eu me formei. Tenho 24 anos, hoje, atualmente estou trabalhando numa startup, ela se chama Netlex. E é isso, curto muito o que eu faço, tenho hábitos alimentares não tão legais, e Que esse sou medo. eu. Eu fiquei com medo dessa parte aí dos hábitos alimentares. Quando a gente sai de uma cidade pequena e volta para uma cidade grande, existem tentações chamadas McDonald's e Burger King. Aí Hum. avacalha um pouquinho os hábitos alimentares. A vaca vai pro brejo. Uhum. Bom, você mencionou aí, Luiz, a Netlex. O que que é a Netlex? O que que ela desenvolve? Peraí que tá balançando aqui. Opa. Opa. O que que é a Netlex? O que que você faz lá dentro? Que produtos a empresa oferece? Fala um pouco mais a respeito. Bom, a Netlex ela presta serviço para o setor jurídico, né? A gente trabalha com escritórios de advocacia e é o setor jurídico de empresas. Basicamente, o que a gente faz lá? Nós automatizamos a construção de peças jurídicas. Para explicar o que eu faço lá dentro e como que a empresa funciona, é interessante explicar todo o cenário por trás para que vocês entendam quais são as dores que a gente tenta suprir. Bom, o mercado jurídico desde de muito tempo até agora, tem aquela ideia de desenvolver um produto personalizado. Ou seja, toda vez que você procura um advogado, ou que uma empresa, ou enfim, procura um advogado, ele tem aquela ideia de criar um produto personalizado para você. Ele vai entender o seu problema, ele vai construir a melhor peça possível para tentar ganhar o seu caso. Só que hoje, essa ideia ela funciona muito bem para quando um advogado trata uma pessoa, sabe? Quando tem uma pouca demanda. Mas hoje a gente tem grandes escritórios de advocacia que prestam serviços para, sei lá, 1 milhão de zilhões de pessoas. E a gente tem também os setores jurídicos de empresas grandes, que tem todo esse trabalho de personalização, de criar o melhor caso possível, mas para uma demanda muito grande. Então, o que que acontece? Os advogados, eles são pagos por hora. Eles têm que criar a melhor peça possível. O que que isso pode acarretar? Aquela coisa de uma certa demora, uma má eficiência, aquela coisa de trabalho por hora. Então, às vezes o advogado ele pode usar esse tipo de coisa para poder ficar mais tempo ali, ter um dinheiro, né, realmente gera a ineficiência, digamos assim. E tem esse cenário e tem outro cenário também que, por exemplo, o escritório jurídico que toma conta de um banco, por exemplo. Imagina a quantidade de processos que chegam todo dia sobre esses bancos e cada processo, um advogado tomar conta, criar um produto, uma peça personalizada para cada processo é praticamente impossível. Então, muitas coisas acabam passando ou a qualidade do documento acaba ficando um pouco defasada. Então, existe esse probleminha de um advogado gerar uma peça personalizada para cada caso. E é aí que a gente entra. A Netlex, ela vai trabalhar na automatização desse trâmite, dessa construção de documentos. Então, como que a gente trabalha? A gente entra em contato com o escritório jurídico e eles mandam, aí a gente conversa e explica para ele qual que é a nossa dinâmica. O escritório organiza, por exemplo, hoje um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda de empresas. O escritório ele vai pegar todas as peças que ele tem para esse caso, né, de compra e venda de ações, digamos assim, e eles vão construir para a gente um documento com todas as possibilidades
inimagináveis de o que pode acontecer durante esse trâmite de compra e venda. Então, todas as cláusulas possíveis, todos os caminhos que uma pessoa pode escolher quando está fazendo esse contrato, quando está pedindo, né, quando está no trâmite de negociação. Então, é construído um documento completo com todas as possibilidades esse caso pode seguir. Esse documento é passado para a gente e uma equipe de advogados interna do Netlex, ele vai analisar esse documento e ele vai meio que levando para a computação, adquirir os requisitos do documento. Quais são os caminhos? O que eu tenho que fazer para chegar em tal ponto? O que eu tenho que fazer para chegar em tal ponto? E isso ele molda esse documento e passa para a gente, programador, que com base nas impressões dele, a gente vai criar uma espécie de questionário. O que seria esse questionário? A pessoa ela vai respondendo algumas perguntas e ela vai sendo levada dinamicamente com base no caso dela. Ou seja, ela vai respondendo perguntas pertinentes apenas ao caso dela. E assim, realmente perguntas diretas. Por exemplo, o que o autor está pedindo, qual que é o nome do autor. E por debaixo dos panos, o sistema ele vai construindo todo o documento automaticamente com base nessas respostas e nesses desdobramentos. Então, o advogado, ele perde a função de ter que ir no Word, de ter que pegar os pedaços sei lá, jurisprudência, impressões de juízes com base em casos parecidos. Ele deixa de pegar essas informações, ele deixa de construir realmente um documento do Word e passa a responder perguntas diretas do caso dele. Então, o trabalho dele fica bem mais tranquilo, a chance de ele errar é muito baixa, porque através de perguntas objetivas, a chance de erro é muito baixa. E o produto final, né, que é o documento gerado, ele sai com extrema qualidade, ele sai com a formatação própria do escritório, ele sai todo declinado, por exemplo, se o caso ele trata de uma pessoa do sexo feminino, então todo o texto vem a reclamante, a autora, então gera um documento com uma qualidade extrema. E basicamente é isso que a gente vende, a criação de documentos de uma forma muito mais rápida e com uma qualidade extrema. Isso é legal que está dando tão certo que tem empresas, tem escritórios de advocacia que tiveram que mudar a forma de cobrança, a forma de como eles cobravam para fazer tais documentos, porque estava sendo tão rápido a construção deles, né, e com uma qualidade grande, que o jeito que eles cobravam antes já não estava mais fazendo sentido. Então, essa abordagem realmente veio e está mudando a cabeça e o jeito de agir dos advogados, no caso, que contratam os nossos serviços. Certo. Vamos por partes que eu gostei muito dessa explicação, eu acho que eu entendi, mas Uhum. tem algumas coisas que eu fiquei um pouco em dúvida. Por exemplo, você falou muito de peça jurídica. A peça Isso. jurídica seria o que exatamente? Por exemplo, vamos supor que eu vou processar alguém. Uhum. Você falou do Burger King, vamos supor que eu fiquei ofendido com o sundae de bacon. Eu acho um absurdo aquele sundae de bacon. Eu decidi processar o Burger King por causa daquele sundae de bacon. Pois É, é. Uhum. esse processo seria uma peça jurídica ou não? Exatamente. Por exemplo, pegando esse exemplo, eu processei o Burger King, então eu procuro um advogado, aí o advogado ele vai dar início a todo o processo. Então ele vai despachar uma petição inicial. Essa Uhum. petição inicial é um documento jurídico. Aí essa petição ela é lida, tá? Aí chega uma intimação para o Burger King. Burger King ele faz um outro processo para derrubar o que eu estou fazendo, o que eu pedi no caso, falar que Poderia ser alegar uma que é muito errado, liminar. exatamente, uma liminar ou sei lá uma impugnação do que eu disse. Então todos esses documentos que tramitam na área jurídica são documentos jurídicos. Um contrato de aluguel é um documento jurídico. Um contrato de compra e venda de ações é um documento jurídico. Uma ata de societários é um documento jurídico. Então
todo documento que tramita nesse meio é um documento jurídico, digamos assim, o nosso objeto de trabalho. Entendi. Então, continuando esse exemplo do sundae de bacon, Uhum. vamos supor que, beleza, eu estou processando Burger King e tal, aí você mencionou que tem um formulário. O formulário poderia haver perguntas referentes ao processo, por exemplo, o que te ofendeu nesse sundae de bacon? Ah, Uhum. seria esse tipo de coisa? Por exemplo, o que viria nesse questionário? O nome de quem está processando, o nome do processado, né? Aí Uhum. ele pede, por exemplo, para a gente relatar o que aconteceu e o tipo do processo, digamos assim. Se é uma petição inicial, se é um outro tipo de processo. E, por exemplo, o que você está pedindo, digamos assim. Vamos supor que o sundae de bacon veio com cabelo, digamos assim. Então você pede uma Uhum. indenização por danos Danos materiais que você pagou, morais. Danos danos morais. materiais. Não, Danos morais, materiais, tudo. ou danos morais né, veio um cabelo, danos materiais que você pagou pelo produto. E, tipo Verdade. assim, quando você pede danos morais, você tem um valor para isso. Então, quando você pede um valor de dano moral, por exemplo, você tem que definir a quantia, né? E você tem que explicar também o porquê que você está pedindo dano moral. Essas perguntas, elas só fazem sentido se você escolhe pedir dano moral. Se você escolhe pedir Uhum. dano material, não faz sentido você responder dano moral. Então, repara que a gente tem caminhos diferentes e esses caminhos eles vão se desdobrando com base nas suas respostas anteriores. Então, se eu seleciono, eu quero pedir indenização por dano moral, vai aparecer para mim todo um rol de perguntas referentes a dano moral. Então, eu vou respondendo apenas o que é necessário e, por debaixo dos panos, teses referentes a dano moral vão sendo encaixadas no texto, entendeu? Então, se eu não peço dano moral, se eu não peço dano material e só peço dano moral, no meu documento final vai vir teses referentes a danos morais, jurisprudências, coisas tudo referente a dano moral, informações que eu preenchi, tipo valor, tipo motivo, tudo referente a dano moral, e o dano material ele é suprimido, ele não vai para o documento final. Então repara que o documento final ele é gerado realmente com base no que você precisa e tudo isso respondendo Entendi. 3 perguntas. Então existe essa agilidade durante esse processo de preenchimento do questionário e geração do documento. Entendi. Então, deixando bem claro para quem estiver assistindo a gente, Uhum. o que a Netlex faz é produzir e automatizar a construção dessas peças jurídicas. Seria isso ou algo além disso? Então, ela produz a ferramenta necessária para a automatização. O setor jurídico, né, o escritório de advocacia, ele produz a peça genérica, né, digamos assim, ele produz tudo que ele precisa para cada caso. Por exemplo, existem vários processos, digamos assim, do Burger King, que pessoas processaram sei lá, o sundae de bacon é muito ruim. Ou veio Então, pouco bacon, né? exatamente. Aí, geralmente, as pessoas pedem danos morais, elas pedem danos materiais, elas pedem indenização, elas pedem um monte de coisa. Então, como muitas pessoas têm essa tendência de pedir esse tipo de coisa, ela já insere nesse documento, digamos, padrão, né, esse documento genericão, todos esses pedidos. Então, ela constrói a peça, ela constrói o que ela quer, o que a gente faz. Nós organizamos para que, com base nas respostas que o advogado estiver preenchendo, com base nas respostas que o advogado for dando, quando ele for preenchendo o questionário, o documento ele vai se desdobrando e ele vai sendo construído com base nessas respostas. Entendi. Então, só uma coisa para ter certeza se eu entendi. O Uhum. cliente da Netlex seria o advogado ou já seria na história do Burger King, por exemplo, o cliente seria um advogado que está trabalhando com esse cliente ou vocês já lidam com quem está processando diretamente? Quem que é o cliente de vocês? É o cara que vem processar o Burger King ou seria o advogado que está ajudando essa pessoa que está processando? Seria o advogado. Entendi. Pode ser o advogado e pode ser a empresa que está cuidando dos processos do Burger King. Ou seja, sempre para o setor jurídico. Hum, Entendeu? Sempre para o setor jurídico. O entendi. usuário,
O usuário base, digamos assim, por exemplo, eu vou processar, então eu vou procurar um advogado, passo todas as informações. O advogado, quando ele vai gerar o documento, né, digamos, essa petição inicial para poder iniciar o trâmite do processo, ele vai usar o NetLex com base nas respostas que eu dei. Eu, quem no caso, o advogado? O advogado, ele vai usar o NetLex com base nas respostas que o cliente, assim, Ah, o sim. cliente vai conversar com o advogado. O advogado veio pouco bacon no meu sanduíche. O Isso. advogado pega todos os dados, ele vai ao NetLex, imputa esses dados no questionário e gera o documento para dar início ao trâmite do processo, digamos assim. Ah, entendi. Então, o advogado é o nosso, digamos, público-alvo. Entendi. Então a ideia é agilizar, né, automatizar a produção desses documentos, dessas peças. Isso, exatamente, exatamente. Que tecnologias vocês usam? Que linguagem de programação? O que vocês trabalham para desenvolver essas ferramentas? Bom, hoje os processos da empresa são divididos em duas áreas. A parte de construção, né, de automatização desse documento e a parte de gerar um motor que vai entender essa peça automatizada, né? Que vai, a partir da nossa codificação, gerar esse questionário e, por fim, construir o documento personalizado com base nas respostas. Então, hoje, a NetLex ela desenvolveu uma linguagem própria. Essa linguagem ela funciona em conjunto com um plugin no Word, ela foi construída lá dentro também, e é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, digamos assim, mas ela já está ficando tão complexa, tão completa, que ela já está passando de linguagem de marcação para linguagem de programação. É uma linguagem bem simples, bem intuitiva, realmente criada para o próprio advogado que quiser automatizar, ele tem esse poder. Ela é muito próxima do Portugal, digamos assim. Comandos como repetir de um até tanto, ou se, Hum, então, se não. Então, ela é muito próxima do Portugal e ela é bem simples, bem intuitiva. Com essa linguagem de programação, nós vamos programando o texto. Existe um setor dentro do NetLex reservado para automatização desses documentos, e existe a possibilidade também de o advogado do escritório que nos contrata também programar. Então, existe essa parte de programação dos documentos, né? O desenvolvimento de templates, como a gente chama, e existe a parte de programação do interpretador, ou seja, do que vai ler esse documento e o que vai extrair dele essas informações, criar o questionário e, com base no questionário e dessa programação, ele vai moldar o documento final. Então, a gente tem a nossa linguagem própria, ela funciona no Word através de um plugin chamado Lexim, e hum. a parte de interpretação e site. Aí a gente usa C++ para o interpretador, a gente usa React, JavaScript, toda essa parte web para poder construir o questionário com base nessa programação do template em cima do documento. Entendi. Então tem um plugin no Word que ele. Eu só tive um pouco de dúvida na parte de onde entra a linguagem. Assim, você trabalha com essa linguagem dentro desse plugin do Word ou. E sim, sim. Olha só, por que esse plugin ele foi feito para o Word? Porque no início, essa linguagem ela foi desenvolvida para o advogado. O advogado, ele iria aprender e ele iria automatizar os próprios documentos. Então, ela foi desenvolvida no Word para poder não gerar a estranheza do advogado ter que abrir uma IDE e ter que programar ali a partir de um ponto que ele não conhece. Então, foi levado para o Word, ele já está familiarizado com aquilo ali, então ele só teria que aprender uma nova, somente a linguagem, porque toda a estrutura ali ele já entendia. Então, como funciona? Através de tag, é muito parecido com o LaTeX, digamos assim. A gente coloca, por exemplo, uma variável entre chaves. Chaves, variável, fecha chaves. Essa variável, quando a gente coloca ela no documento, o plugin entende que essa estrutura é uma variável, então ela já aparece aqui todo um rol de possibilidades para a gente configurar todas as propriedades dessa variável. Qual que vai ser o nome, a pergunta dela, qual que vai ser o tipo dela, se é um tipo inteiro, se é um tipo de texto, se é um tipo de lista, digamos assim.
e todas as propriedades e configurações dessa variável é setada nesse plugin do Word. A gente salva o documento de Word, abre a plataforma, faz o upload deste documento na plataforma, aí, por debaixo dos panos, o sistema lê esse documento, varre o documento todo buscando essas variáveis. Ele encontrou uma variável, ele busca quais são as configurações, quais são as propriedades dessa variável. Ele encontrou uma pergunta, encontrou o tipo, ele vai e mostra essa variável na plataforma, no site, digamos assim. Então aparece para a pessoa, por exemplo, qual o nome do autor e um campo. Esse campo você digita o nome do autor, preenche todas as perguntas, gera o documento. Então, o nome que você digitou aqui, ele vai e substitui onde que está a variável no documento. Conseguiu entender? Uhum. É Ah, eu acho que realmente, sim. é realmente muito parecido com o LaTeX, por exemplo, aquela parte de bibliografia, que a gente coloca entre Hum, chaves. Qual que é o nome da referência que a gente colocou, que a gente cadastrou aqui, por exemplo, o nome do autor, digamos assim, daquela peça. Então, você pode inserir essa tag em qualquer lugar do documento, que quando o sistema compilar tudo aquilo, ele vai buscar exatamente aquela informação e julgar onde você colocou aquela tag, digamos assim. Então, é muito próximo disso, é muito próximo disso. A diferença dele com o LaTeX é, a gente programa tudo, a gente gera um template muito padrão, e esse template ele é subido para uma plataforma e o usuário, ou seja, o advogado que vai estar preenchendo, o advogado dono da causa, digamos assim, ele vai preencher as informações e a informação que vai estar lá no campo de texto, com a pergunta nome do autor, ele vai responder, e todo lugar que tiver a menção dessa variável no texto vai ser substituída por essa informação que ele imputou no site. entendi. E assim, gera alguma estranheza para os advogados trabalhar com essa linguagem? Como que costuma ser o feedback deles? Assim, quando a gente inicia a venda, né, gera uma barreira. Por quê? O advogado, ele está muito, não por culpa da pessoa, e sim por culpa de toda a profissão e tudo que ele prega. Advogado, ele é muito acostumado realmente a abrir o Word e fazer a peça. Ou então, papelzinho, ir lá e escrever tudo, depois digitar aquilo. Então, já é incrustado nele todo esse trabalho manual, entendeu? Então, ele Uhum. vai escrever, ele vai preencher tudo. É como se fosse um ritual para ele. Ele abrir o Word e preencher e construir a peça. Então, o advogado ele não entende muito bem como funciona essa dinâmica, se o documento realmente vai sair de uma forma com uma qualidade boa, se ele vai ser confiável, se eu vou responder, se todo esse desdobramento vai funcionar, então se todo esse sistema vai funcionar. Quando ele dá o braço a torcer, a gente automatiza e passa para ele, e ele testa, e ele preenche o questionário, gera a peça e vê que o que a gente que o documento gerado às vezes é muito melhor do que ele faz no Word, ele se assusta. Aí a cabeça dele abre, expande e ele é sério, ele começa a entender todo o processo ali. Então, o feedback é muito positivo, muito, muito positivo mesmo. Igual eu falei no começo, é tão positivo que está mudando a forma com que os escritórios cobram de clientes. Está sendo tão ágil, com uma qualidade tão boa, que não faz sentido eles cobrarem, né, do jeito que eles cobravam antes. Então, a forma de cobrança está mudando. Então, para você mexer no bolso de uma empresa, né, do jeito que ela arrecada o dinheiro, tudo isso mostra que o feedback é sempre muito positivo. Muito positivo. Entendi. E você trabalha no desenvolvimento dessa linguagem? O que exatamente você faz lá? Então, é legal que ali dentro a gente tem uma rotatividade. Eu experimento vários pontos da empresa. Eu entrei para a criação desses templates, né, o Uhum. desenvolvimento desses templates, programar na linguagem proprietária deles. Já passei por análise de testes de site, análise de testes do interpretador, digamos assim. Hoje, o meu foco mais é ensinar os advogados a programarem utilizando essa linguagem. Então, Hum, o meu tempo lá, ele é dividido como treinamento
e um pouquinho de suporte. Então, eu aprendi muito bem essa linguagem e estou passando esse conhecimento para os advogados, que optam, né, claro, por aprender a automatizar os documentos. E a Netlex, ela tem, se você puder dar essa informação, né? Qual é assim, a Netlex é uma startup, né, Uhum. aí de BH, e eu imagino que ela tenha poucos funcionários, né? Quantos funcionários mais ou menos vocês têm? Se puder falar essa informação. Uma média de 20, uns 20 funcionários. Uhum. A Netlex, ela já tem pouco mais de 4 anos e ela está agora se consolidando. Ela está saindo de startup e passando para porte de Hum, empresa. Então, hum, é legal isso porque a gente já tem um produto legal no mercado e já estamos, né, caminhando, saindo desse conceito de startup e indo para empresa mesmo, consolidada. entendi. Vocês só têm, por enquanto, a matriz aí em BH. Nós temos uma espécie de filial em São Paulo, Ah, sim. Eu então a gente já está tenho, expandindo sim. eu tenho um conhecido meu que ele trabalha numa empresa que é de Juiz de Fora. E o que que Uhum, acontece? Eles tinham um escritório em São Paulo, parece que é porque, de acordo com o meu colega, a empresa só é levada a sério se tem um escritório em São Paulo. Então, o que que o meu colega fazia? Ele trabalhava lá em São Paulo, uhum, nesse escritório, e a única coisa que ele fazia era ficar lá. Ele brincava falando que ele ficava lá à toa, fazendo nada, esperando ligações, aí depois que estava o horário, ia embora. Então só existia mesmo o escritório lá em São Paulo dessa empresa para dar um respaldo de que é uma empresa que tem bom escritório em São Paulo, uhum. desenvolvimento de Juiz de Fora. Eu lembrei disso, achei engraçado quando você falou que tem isso, né? As pessoas só confiam mais se a empresa tem escritório em São Paulo, né? É triste, é triste. Grande parte dos nossos clientes são de São Paulo. Então, Hum, treinamento, a gente tem que se deslocar daqui para lá, alguma reunião, alguma contratação. Então, esse trâmite de ficar deslocando, né, eles acharam mais interessante abrir uma espécie de filial lá. A gente está num cowork bem bacana lá. Eles acharam mais interessante abrir essa filial para encurtar distâncias, digamos assim. entendi. Realmente tem muitos clientes lá que justifica, né, essa. Uhum, sim, sim. E assim, você falou de um interpretador, mas pelo que eu entendi, é o interpretador dessa linguagem proprietária de vocês, não é isso? Exatamente, sim. Uhum. E é feito em C++. C++. Interessante, Pesada a interessante. programação, mas é interessante, é muito legal ver na prática como que o interpretador funciona, sabe? Como que ele lê a informação, como ele quebra, como que ele entende aquilo ali, como que ele substitui, assim, é muito legal, é bem legal. E como é que foi assim, quando caiu a ficha que você entrou numa empresa trabalhando com direito, como é que foi assim? Você ficou intrigado, você ficou empolgado? Como é que foi sua expectativa quando caiu a ficha que você estava trabalhando com direito junto com computação? É muito estranho, porque quando você não está inserido nessa área, você enxerga o direito tipo Suits, sabe? Pessoal lá brigando Ah, com o tá. juiz, pessoal brigando com o juiz, fazendo toda aquela emoção. Só que existe todo um mundo por trás, além desse ponto de estar lá brigando com o juiz, enfim. Existe todo um mundo bem mais sério, um mundo mais. Realmente, todo mundo. Existem muitas coisas que vão além daquilo ali. Então, sendo muito honesto, eu jamais imaginaria que dava para envolver tecnologia em direito antes de conhecer a Netflix, por causa de todo esse estigma que o pessoal ele realmente vai abrir um documento do Word, vai digitar bastante coisa, ler muita coisa. Então, tecnologia inserida ali para poder ajudar as pessoas a agilizar um processo ou, enfim, qualquer outra coisa, eu realmente pensava que não era possível. Aí deu aquele choque quando eu entrei lá, que realmente existe um mercado, existe um nicho, existe ainda um ponto que é muito defasado, digamos assim, que gera um problema, que é essa construção a construção de documentos com qualidade. É legal ver que realmente tem gente que tem esse tipo de ideia, que tem esses insights legais. Então,
realmente gera uma estranheza, né? Porque é um mundo novo. Por mais que você está trabalhando com a programação, com lógica e tudo mais, você está inserido no mundo do direito. Então, algumas coisas você tem que entender, né? Para que o seu trabalho fique mais fácil. Por exemplo, eu tive que aprender o que era uma jurisprudência para poder entender onde colocar ela no documento. Eu tive que entender o que era uma prescrição para poder fazer a fórmula certa de prescrição. Agora eu sei que a gente tem prescrição bienal, trienal, quinquenal e por aí vai. Então, é engraçado que a gente costuma, a gente brinca que a gente pega alguns itens do vocabulário dele, por exemplo, litisconsórcio, que a gente começa a usar bastante. Só explicando rapidinho, litisconsórcio é quando duas pessoas processam ou duas pessoas são processadas, digamos assim. Quando um dos polos tem mais de uma pessoa. Então, se você vai num rolê, você pode perguntar se esse rolê rola litisconsórcio. Ou seja, se eu posso levar mais alguém ou se outra pessoa vai levar mais alguém. Piadinha do direito. Entendi. Ai, ai. Então, é legal que você abre a sua cabeça também, sabe? Permite que você enxergue que aquela área que você nunca imaginou que poderia ter computação inserida, pode ter. Então, abre a sua mente, permite que você enxergue tudo de uma maneira diferente. Isso é uma coisa interessante que eu acho que é sempre bom enfatizar, até para quem está assistindo o vídeo, até para os alunos do curso, que assim, talvez a computação seja uma das áreas, assim, sem diminuir as outras áreas, mas a computação é uma das que mais auxiliam áreas diversas. Você pode ir na área de medicina e ter aplicação de computação que automatiza para caramba a vida das Uhum. pessoas. No direito, eu confesso que eu nunca imaginaria também esse nicho que você descobriu aí do direito, Engraçado, né? Uhum. engenharias e tal. É interessante como a computação entra, cara, e a computação muda a realidade de diversas áreas e tal. E É direito muito é legal. mais uma delas, né? Uhum. Direito é mais uma. E é muito legal que realmente faz sentido, realmente existe, realmente a computação vai e acaba ajudando e muito, muito, muito mesmo. Isso é muito legal, muito gratificante. Eu até fiquei bastante intrigado com essa ideia e assim, você conhece os donos, os sócios dessa empresa? Você sabe se eles são de computação, se eles são de direito, são dos dois? Não, eles são do direito. São dois advogados, o Flávio e o Wagner. Eles são do direito. O Wagner, ele programa nessa linguagem, às vezes melhor do que eu, então ele ajudou a construir, ele conhece todos os processos. Então, é engraçado que, como eles tiveram essa ideia de usar a computação para resolver um problema do direito, eles absorveram muitos conceitos da própria computação. Então, muitas coisas que, por exemplo, não é digamos assim, da alçada do advogado, ele sabe responder com uma certa segurança. Então, você vê essa, digamos, interdisciplinaridade ali, conversando com os chefes. Então, é legal que eles realmente incorporaram bem a ideia da computação. E assim, Luiz, você chegou a ter contato com o mundo das startups assim de maneira geral? Né? O que eu quero dizer com isso? Você chegou a ter contato com outras empresas? Você chegou a ter conviver com esse ambiente de startup? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é trabalhar com startups. Você chegou a trabalhar em uma empresa e em uma startup para fazer essa comparação? Ou como é que é Então, isso de startup? esse é o meu primeiro emprego. Tá? Eu formei em julho do ano passado, aí eu entrei na Netlex em novembro. Então, essa é o meu primeiro contato com o mercado de trabalho. E assim, eu tenho amigos que trabalham já em empresas grandes. A gente conversando, dá para levantar os prós e os contras. Por exemplo, como é uma empresa de informação, é uma empresa que está sendo moldada ainda, né? Que ela não é 100% consolidada, firmada, é possível que você possa dar algumas impressões que você julga bacana para o crescimento da empresa. Ou seja, você pode ajudar a montar a empresa, sabe?
Os donos estão ali, estão acessíveis. Caso gere um problema, você pode chamar eles num canto e falar: olha só, isso aqui às vezes não está certo. Vamos tentar usar essa outra abordagem que talvez dê certo. Caso dê certo, essa sua Hum. abordagem pode ser até implementada, uma verdade, digamos assim, daí para frente. Então você pode construir, ajudar a construir a empresa, não é tão fechada assim, sabe? Esse acho que é a parte mais legal, que está sempre tudo muito acessível, tá? Se você tem uma ideia, é muito mais fácil de passar. Se você tem um problema, é muito mais fácil de chegar no seu chefe e falar que está acontecendo isso. Até nos próprios colegas de trabalho. É muito mais fácil isso. Essa é a parte boa. A parte ruim é que é uma empresa que está começando. Então, alguns conceitos fundamentais podem ainda não existir ou estar pouco desenvolvidos, né? Então, ajudar a moldar isso é uma parte boa, pode ser uma parte ruim também, mas depende de como a empresa é gerida, digamos assim. Acaba, por exemplo, eu nunca cheguei a trabalhar em startup propriamente dito. Confesso até que talvez eu já esteja ficando muito velho, porque antes de Que virar isso? professor e tal, esse conceito de startup não estava tão em voga. Eu nem lembro se existia esse conceito na época. Esse conceito, ele é novo, ele é bem novo mesmo. É o quê? 2013, né, que teve o boom das startups? 2013 para Acredito que sim. é, não foi o tempo quando eu entrei na faculdade aí que a gente começou a escutar mais do Mas uma coisa que me parece ser o contra é justamente esse fato de que, como a empresa está em desenvolvimento, né, ela ainda pode ser que não dê certo, né? Porque se a coisa ainda não está firmada, não está bem definida, né? sim, isso, exatamente. Assim, eu tive sorte de chegar na Netflix quando ela já tinha um nome, sabe? Já Uhum. estava bem consolidado o produto, já estava redondinho, então aí eu tive uma maior segurança de que ali eu poderia realmente chamar de trabalho mesmo, sabe? Contar com aquilo ali. Isso, isso foi muito legal. Mas existe essa possibilidade também. Se você entra numa startup que está começando, existe, realmente tem chances do produto não dar certo, da forma que às vezes o produto dá certo, mas a forma com que é gerida a empresa avacalhe tudo. Então, tem esses percalços, sabe? Mas, assim, você recomenda para alguém recém-formado e tal construir a sua startup ou ir trabalhar em uma? O que que você acha, assim? Ou você acha que é melhor o cara buscar uma empresa já consolidada? Ou não faz diferença? O que que você acha? Olha só, existem muitos tipos de pessoas, sabe? Tem gente que é inquieto, tem uma ideia, não sossegue enquanto não vê essa ideia funcionando. Esse tipo de pessoa, eu falo, abre uma startup, realmente invista nessa ideia, porque hoje ter uma ideia é muito difícil. Algo inovador é muito, muito difícil hoje. Construir é muito fácil. Ter a ideia e uma ideia boa e relevante é muito difícil. Então, esse cara que tem essa ideia, tem uma ideia legal e quer investir nessa ideia, vai. O cara que não tem aquele viés a empreendedor, que, sabe, gosta do que faz, que, digamos assim, ele gosta de programar, ele gosta de estar ali em frente a uma telinha preta programando, vai para o mercado, entendeu? Vai ou para uma empresa, ou para uma startup, vai crescer nesses mercados. Acho que foi isso que você perguntou, não foi? Ou eu me perdi? Não, eu perguntei se para um recém-formado, o Hum. que que você acha interessante? Buscar uma startup, buscar uma empresa convencional, se isso não faz diferença? Eu acho interessante a pessoa seguir diversos caminhos, porque é muito diferente. É muito diferente. Eu tive contato apenas com a startup até então. Mas, como eu te falei, eu já conversei com pessoas que trabalham em empresas e a dinâmica é muito diferente, sabe? Você tem uma hierarquia rígida que você não pode falar com o seu chefe, você tem que falar com o seu supervisor. Aí o supervisor fala com outra pessoa, que fala com outra pessoa, até chegar no seu chefe. Então, esse é um ponto. Então, é muito, muito, muito diferente os ambientes. Então, é interessante a pessoa experimentar os dois, sabe? É muito difícil falar, vai para uma empresa ou vai para uma startup. Experimenta os dois. O que você se sentir mais confortável, fique, vai ser feliz ali. Vamos desviar um pouquinho o assunto, porque tinha uma coisa que eu estava querendo conversar com você, que não é essa.
essa não é a primeira área fora da computação que você contribui, né? Porque você já chegou a fazer uma contribuição na área de biologia, não é isso? Fala aí para o Foi, pessoal a sim. respeito dessa experiência aí, Luiz. É engraçado, né, porque é verdade, o direito ele foi, assim, a segunda área que eu jamais imaginaria que dava para usar a tecnologia, igual, você citou a biologia. A gente escutava muitas coisas sobre a computação na biologia, só que quando você vai estudar muito, você vê a vastidão daquilo ali, o tanto que é possível usar a computação nesse ponto. Então, a minha experiência com a biologia foi durante o meu TCC. Eu estava na minha casa no final da faculdade, doido, desesperado, atrás de um tema, e eu li sobre DNA, mexer com material genético. E eu achei aquilo fascinante. Eu fui pesquisando, pesquisando sobre, e achei aquilo incrível. Aí eu mandei mensagem pro Lucas: Lucas, topa me ajudar nesse tema? Topo, topo sim. Foi Nossa, doido, aceitou. que loucura. Você foi buscar logo um cara doido que nem o Lucas, que aceita umas Então, ideias malucas. é verdade, maluca mesmo. Aí a ideia foi amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. E ao longo de um ano de pesquisa, de noite sem dormir, né, de desesperos extremos, a gente chegou na construção de um produto que é um compressor de sequências genéticas. A gente desenvolveu um método que diminuía consideravelmente o tamanho de um arquivo que armazena dados genéticos. Então, essa foi a minha passeada na biologia. Foi incrível, por sinal. Não, eu concordo, foi incrível mesmo. Acaba que a gente não publicou um artigo a respeito disso, né? Isso é uma coisa até que a gente precisa conversar. É verdade, precisa. Ficou bem legal, né, o trabalho, ele realmente vale um artigo. Não, com certeza. Eu acho que bem escrito, se submeter para uma conferência boa, é aceito sim. Ah, que legal, tomara. Mas foi muito legal, entender essa outra área, estudar sobre e construir esse método, foi bem legal. É, eu gostei bastante da experiência também. E assim, Luiz, você acha que o curso que você fez, o curso de computação, ele te ajuda nessa carreira que você tem na Netlex? Você sente que o curso faltou falar alguma coisa? Que você acha? Assim? Você acha que a experiência acadêmica te ajudou nessa carreira que você tem hoje? Assim, a experiência acadêmica, ela ajuda e não ajuda em determinados pontos. Ela ajuda o seguinte, eu publiquei alguns trabalhos, fiz pesquisas relevantes, digamos assim, igual esse TCC. Então, quando você chega com o seu currículo e está lá escrito que você criou um compressor de sequências genéticas, e você vai explicando todo esse ponto e conta, né, sobre toda essa pesquisa e todo esse cuidado para criar um método realmente funcional, isso tipo assim, enche os olhos de quem está te avaliando. Ou seja, se uma pessoa tem a capacidade de fazer esse tipo de pesquisa e esse tipo de descoberta, ela vai deslanchar aqui. Então, é muito legal esse ponto da pesquisa, sabe? Leva a você a pensar em estratégias mirabolantes para poder resolver uma solução. E é isso que o mercado pede. Só que a academia, ela peca um pouquinho em não preparar a gente para o mercado de trabalho. Ela prepara para a academia. Essa ideia de pesquisar, de pesquisar, pesquisar, tentar revolucionar alguma coisa, tentar escrever de uma forma legal. Só que o mercado de trabalho, ele pede a parte realmente de programação bruta, sabe? A parte de desenvolvimento de produto, a parte de esse contato com trabalho em equipe. Na graduação, eu tive uma matéria que foi a Laboratório de Programação de Sistemas, que dava essa dinâmica, né, de construir um sistema completo com uma equipe, cada um dessa equipe tinha um papel, cada um só poderia exercer aquela função com base no que chegava para ele, né, do outro funcionário, digamos assim. Isso mostra para a gente o que é o mercado, como o mercado funciona, só que são só 6 meses. Então, eu acho que a academia ela tinha que ter realmente um pouquinho mais de mercado, sabe? Um pouquinho mais dessa dinâmica de trabalho em equipe, de como que funciona realmente um fluxo de trabalho assim. Claro que
o papel da ciência da computação é formar profissionais que veem um problema e possam resolver com base na computação. Só que existe ainda um mercado que é um ponto ainda bem forte. Às vezes a pessoa não quer seguir uma carreira acadêmica, quer ir para o mestrado, aí ela cai um pouquinho insegura, porque o mercado é totalmente diferente. Então, eu estou falando isso por experiência própria até. Eu caí um pouquinho inseguro, porque eu fui treinado para outra coisa, digamos assim, para academia, entendeu? Então, gera essa insegurança, e seria interessante ter esse um pouquinho desse feeling de mercado ao longo do curso. Entendi. Talvez um pouco mais de empreendedorismo, um pouco mais Isso, exatamente, de exatamente. trabalho em equipe, esse tipo de coisa. O curso ele é muito individualizado, digamos assim. Tanto é que o próprio TCC ele é individual. Hoje é muito difícil você trabalhar com algo individual na computação, né? Você não vai construir um sistema complexo para caramba, um sistema operacional. Não, é impossível isso. Você é obrigado a trabalhar em grupo, pensar em grupo, construir soluções em grupo, né? Porque é muito difícil você ser encarregado de construir uma solução muito pequena que vai ser utilizada somente aquilo ali. Então, você vai programar alguma coisa que vai fazer parte de um sistema como um todo, ou você até pode programar alguma coisa, um método simples, só que esse método, um método único que vai ser usado só ali. Mas esse método é muito complexo e você, às vezes, não dá conta de programar tudo. Então, essa ideia de trabalho em equipe é muito importante. E o empreendedorismo também, que às vezes a pessoa tem essa ideia de montar um negócio, só que o que eu preciso fazer para poder montar um negócio? Sabe? Qual caminho seguir? Então, essa ideia de Hum, empreendedorismo também é fundamental, é bem legal. Então, às vezes, pode não ser até o foco do curso, sabe? Mercado de trabalho, mas ter esse feeling, tentar aliar academia e esse feeling de mercado, que faz muita falta. eu concordo. Realmente seria bom ter iniciativas dentro do curso para. Até tem algumas, né, como empresa júnior e tal, mas realmente eu sinto que eu também tenho essa impressão que a pessoa sai muito crua para o mercado de trabalho, meio sem saber para onde ir, o que fazer, né? É. Isso é meio complicado mesmo. No mais, tem mais alguma algo que você gostaria de acrescentar, assim, para, por exemplo, para o estudante que está assistindo o vídeo? Alguma dica que você dê, assim, para o cara que está no meio do curso e tal? Tipo, se prepara para isso daqui, que isso daqui é importante, vai virar tendência. O que você diria para alguém que está no curso agora? Para a pessoa ficar atenta. Assim, eu tenho um ponto para falar para quem está no curso e um ponto para falar para quem está pensando em ingressar nessa área da ciência. Tá? A pessoa que está no curso, o curso é muito difícil, é realmente complicado. Só que se você achar uma área que você gosta, que você realmente gosta de pesquisar sobre aquilo, isso fica fascinante, isso fica muito incrível. Eu falo isso por causa do meu TCC, eu achei a biologia que eu sou fascinado, e eu, em conjunto com o Lucas, escrevemos 93 páginas de TCC, e foi super tranquilo, as ideias vieram assim muito fáceis, pesquisar sobre aquilo era muito gostoso. Foi bem Então, legal mesmo. né? Então, quando você acha alguma coisa que você gosta, todo um monte de cálculo, aquele monte de física 3 que é difícil, a ZDO da vida, tudo isso vira balela, você passa tranquilamente. Acha alguma coisa que você gosta, que dá aquele prazer de pesquisar, de escrever, de correr atrás, que tudo fica muito mais fácil. E quando você consegue fazer coisas grandes na graduação, o mercado ou o mestrado entende isso, sabe que você é capaz, sabe que você tem a capacidade de pesquisar, de ser fodão em alguma coisa, e te acata. Então, é muito legal. Acha alguma coisa e vá fundo, pesquise, que vai te dar um resultado muito legal. E para quem está pensando em entrar no curso, a gente está passando por um momento político onde Super tranquilo. super tranquilo, super de boa, né? A CAP está aí funcionando
100%. Então, Nunca teve tanto investimento, né? exatamente. A gente está tendo corte na educação, corte na pesquisa de todas as maneiras possíveis, bolsa caindo. Então, está tendo muito empecilho para o fomento de pesquisa no Brasil. Só que não deixa isso influenciar muito na sua forma de pensar. Se você gosta da computação, se você gosta de pesquisa, se você gosta de buscar o novo, se você gosta de entender processos, e se você gosta de ter a mente aberta para poder entender diversas áreas aí do mundo, ingressa na pesquisa, ingressa numa universidade, ingressa num curso assim que te permite isso. Porque expande a sua cabeça de uma tal maneira, te faz enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Nem Ah, que seja no exterior, né? nem que seja no exterior, exatamente. O exterior tá aí, né, com portas abertas para a pessoa que tiver interesse. Então, assim, é muito legal entrar num curso científico. É muito, muito, muito legal. É difícil? É difícil. Só que as recompensas que ele te traz, as experiências que você passa dentro dele, supera toda a dificuldade. Então, eu tô super feliz na minha escolha, eu curti muito fazer a computação, tô curtindo todo esse ponto de mercado, provavelmente um mestrado daqui para frente para continuar esse ponto de pesquisa. É muito legal, é bem, bem, bem legal todo o curso, toda a dinâmica e o que ele te proporciona fazer, o que ele te prepara, o que ele te permite fazer. Então, independente de todos os cortes, de tudo que está acontecendo, entra, vai contra o sistema mesmo, que vale muito a pena. Correr atrás, né? Independente de ter museu Exatamente. pegando fogo, corte de verba, vale a pena, né? Vale muito a pena. Tipo assim, é igual eu falei, o jeito de que você tem para o jeito que você pensa é mudado radicalmente. Você começa a entender muita coisa, você agrega muito conhecimento. Isso é muito legal. Sem falar também que se a pessoa entrar agora, talvez daqui a 5 anos a gente vai estar num cenário completamente diferente, né? Às vezes as coisas podem estar tudo bem de novo, ter investimento como nunca teve. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, para tomar uma decisão tão radical na sua vida, né? Exatamente. A gente está rezando muito para isso, né? Para que mude, porque você publica, tem que apresentar esse trabalho para realmente consolidar o seu trabalho. Aí você tem que viajar para fora, por exemplo. É um negócio caro, tá? Mas vale a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena. Igual o Lucas falou, tomara que daqui a 5 anos, ou menos, né? A educação esteja bem melhor, o fomento da ciência esteja muito melhor. Então, assume que vai estar melhor e vai seguir seu coração, entra num curso e vai ser feliz, porque vale muito a pena. Eu acho que com essa mensagem positiva, né, tá excelente para terminar o vídeo, porque acho que alcançamos um topo assim que não, de otimismo que não tem como subir mais. A vida já é Então, pessimista demais, gente, né? Se a gente for mais pessimista ainda, Jesus, vamos ser otimistas. tranquilo. Ô Luiz, eu queria te agradecer muito por disponibilizar aí seu tempo para a gente bater esse papo, né? Acho que esse papo vai agregar muito aí para quem está assistindo. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de falar, né, do curso, falar do trabalho, falar do TCC. É bem legal isso, passar para quem ainda está no curso impressões de quem já passou por tudo isso e já saiu e terminou o curso, digamos assim. É até uma das minhas metas aqui nesse quadro de entrevistas e tal, é justamente conversar com alunos. Eu tenho focado muito esse quadro para falar com os alunos que terminaram o curso, para eles contarem o que eles estão fazendo, as experiências deles, né? Uhum. Tudo que possa agregar aí para quem está no curso ou para quem pensa em fazer ele, né? Isso é Então, muito legal. então, basicamente isso, Luiz. Muito obrigado. Vou desligar aqui. Nada, Lucas. Até mais. Tchau, gente. Falou, gente.